Boa tarde, 1h17. Hoje o seu Astério estava com pressa, né? 1h17. Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Gazeta, que é aqui no Acre, a emissora afiliada à Record TV. Eu quero agradecer muito a sua audiência, quero contar com a sua participação. Se o Laércio já puder apertar o piloto aí, já está lá, mostrando as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista, né? Acompanhar ao vivo, lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E ali, ó, 99989-1042 é o número para você mandar a sua mensagem no WhatsApp. Eu sempre reforço isso aqui, eu peço a sua compreensão, você que sempre acompanha o Gazeta Entrevista, mas é importante, porque a gente precisa reforçar os nossos laços, né? Os nossos vínculos, a nossa relação. Então, a sua participação é muito importante para mim, para todos nós, para toda a equipe. A sua participação qualifica o debate. Hoje, nos 2 primeiros blocos do programa, o assunto é o quê? Em boa medida, política de saneamento básico. Temos muito a dizer a respeito disso. Quer dizer, a dizer não, nós temos mais a ouvir, né? Mas a gente precisa executar muitas coisas. O Acre tem muito a aprender nessa área, muito por fazer, não é? Falhas de ambos os lados, tanto da parte do poder público quanto da parte do servidor, isso aí é uma coisa para se debater, né? O fato é que nós temos problemas concretos, né? A falta de saneamento básico exige pressa, tanto por parte do gestor quanto por parte da comunidade, né? A comunidade exige. E isso esse é um assunto que está na ordem do dia. É só você olhar o programa que vem antes, o Gazeta Alerta, quantos vídeos você mesmo que está assistindo, quantos vídeos você não manda denunciando a situação da falta de infraestrutura na sua rua. Quantas vezes você já não ouviu aqui a ideia de que o prefeito não faz intervenção em determinadas ruas porque está impedido pela justiça? Quantas vezes também você ouviu que o governo do estado e a prefeitura estão conversando para tentar equacionar esse problema? E enquanto isso, a chuva vem, o tempo passa e você se lascando. A equação é essa. E o pior é que nós vamos naturalizando aquela imagem. As crianças crescem vendo aquele aperreio ali no canto da rua, aquela lama, aquele esgoto, e vai naturalizando isso, achando que aquilo ali é normal. Não é normal. E tem solução. Agora precisa de política, precisa de governo, precisa de poder público atuante, precisa de comunidade também reivindicando. É tudo isso. E aqui o Gazeta Entrevista peleja para tentar dar uma qualificada nesse debate, tá bom? Marcelo Jucá, presidente do Sindicato dos Urbanitários, é com ele a nossa conversa nos 2 primeiros blocos do programa. Mas antes de chamar o Jucá, tenho aqui um recado para fazer para você. Fazer um tratamento com implantes dentários é mais que conquistar um sorriso bonito. É se sentir bem, poder comer tudo e dizer adeus para os constrangimentos da falta de dentes. Dar uma olhada nesse recado do Leonardo sobre a Oral Sim, a número 1 em implantes no Brasil, para você conhecer mais vantagens desse tratamento. Oi, mãe! Oi, filho! E aí, você vai almoçar lá na avó? Ah, filho, não vou, tô com a dentadura machucando. Ué, mas e aquele implante? Ah, o povo fala que demora. Ah, não, mãe. Vou ter que chamar o Leonardo. Não vai na onda do povo não, dona Maria. A Oral Sim tem tratamento que devolve seu sorriso em 1 semana. Pode confiar, não é porque eu sou o Leonardo, não. Alô, dona Maria? Repete aí que eu não tô ouvindo. Eu esqueci de falar perto do piloto, né, Lala? Desculpa aí. Ligue e agende a sua avaliação. O telefone 0800 750 5571. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Muito bom. Deixa eu ver que horas são. 1h22. Rapidamente, deixa eu só aqui lembrar
uma dúvida se não me falha a memória, da dona Mônica ontem, não é? A respeito da vacinação. Então, dona Mônica, vacinação bivalente, só reforçando o nosso entendimento, para tomar a vacina bivalente, é necessário ter tomado pelo menos 2 doses da vacina monovalente, né? Seja a AstraZeneca, a Coronavac, a Janssen ou a Pfizer. E ter um intervalo de, no mínimo, 4 meses. Então, para eu tomar a bivalente hoje, eu já tenho que ter tomado a última dose há pelo menos 4 meses. Perfeito? Então, foi esse o entendimento. Eu estou aqui dando um retorno porque ontem ficou essa dúvida. Marcelo Jucá, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, obrigado aí, Itan, pelo convite. O sindicato sempre à disposição para participar dos debates, ainda mais esse do saneamento, né? O que você... Nós temos uma boa notícia no que se refere aos servidores do sistema, né? É do Saneacre hoje? Como é que é? Explica pra mim. Os servidores, os ex-servidores do antigo DEPASA. Muitos deles estão desempregados, alguns estão trabalhando em alguma dessas empresas que prestam serviço dentro de saneamento, e alguns deles estão ali pela Saneacre, né? Foi uma luta grande, um projeto do deputado Edivaldo Magalhães, que foi aprovado pelos deputados, inclusive o atual presidente da Saneacre, que é o José Bistene, na época era deputado estadual, votou junto lá, aprovou. E agora, depois de regulamentada a lei esse ano, e depois de muitas idas e vindas, começaram a sair os primeiros pagamentos, que se deu início ontem, né, na terça-feira. E como é que é o cálculo disso? Qual é a perspectiva para que cada um receba? Bom, esses são aproximadamente 1.000 e poucos trabalhadores somente do antigo DEPASA, tem trabalhadores também do DETRAN, mas a maior parte está no saneamento. Esses trabalhadores são todos aqueles que foram desligados nos últimos 5 anos, né? Então, é um salário mínimo por cada ano trabalhado. E, assim, a empolgação é grande, né? Porque tem trabalhadores aí que trabalharam a vida inteira nesse serviço e é a primeira vez, né, que eles estão recebendo uma indenização. Porque eles não são contratados através de concurso público e também são aqueles contratos simplificados e eles também não são carteira assinada. Então, geralmente, o Estado sempre encontrava uma brecha e saiu sem direito a absolutamente nada. Bom, e a situação desses servidores no interior, como é que está? A situação desses trabalhadores, eles também estão recebendo, né, estão aí para receber esses valores e aí eles estão pagando a cada 100, faz lá um bloco, porque são processos individuais e depois de muitas reuniões, muitas pressões por parte dos sindicatos dos trabalhadores, eles decidiram dar início ao pagamento, então tem muitos do interior que estão aí para receber por esses dias. Como é que vocês do sindicato estão trabalhando para evitar que esse tipo de situação se repita, Marcelo? Porque, pelo que eu percebo, foi um arranjo no passado, e nós estamos falando de um passado recente, não é algo muito lá para trás, não. De que o camarada nem era concursado, também não era seletista, ficaram naquela crise, o que no aspecto jurídico isso é um problema, né? E traz insegurança para o trabalhador. Exatamente, problema seríssimo, né? É só para ser uma ideia. É a maneira que o saneamento é tratado na capital, no estado. Reflete né? um pouco isso, né? Porque agora nós estamos falando da Saneacre. Quando o governo Gladys assumiu, inclusive numa reunião com os trabalhadores, com o sindicato, no auditório ali da Secretaria da Fazenda, ele olhou e disse: Jucá, você e o pessoal dos sindicatos humanitários, vou revitalizar a Saneacre. Porque a Saneacre até hoje existe, é a companhia, é a empresa que na época foi fundada exatamente com esse objetivo e tal. E de lá para cá veio o DES, depois o DEPASA, e quando a gente achava que ele iria de fato revitalizar a Saneacre, eles trocaram lá uma letra e ficou Saneacre, né? Eu acho que foi um erro lá, né? O parte do governo do estado. Mas infelizmente nós temos mais uma
uma autarquia cuidando de um serviço de grande importância, que é a parte de saneamento. E nessa história toda nós temos trabalhadores aí que tem deles que já estão há 30 anos nessa situação. E o pior, aquilo que você falou, quando chega no período da aposentadoria, a dificuldade ainda é maior. Trabalhar em área de risco, Olha só a insegurança que esse trabalhador tem. Situação difícil, trabalha em área de risco, com produtos químicos, não recebe a periculosidade ou a insalubridade, e no final de tudo isso, eles não têm como comprovar, né, junto à Previdência Geral, porque não consegue vir pela Previdência do Estado, não consegue comprovar que trabalharam em área de risco. Porque se você consegue comprovar que trabalhou em área de risco, você tem uma aposentadoria especial. Com 25 anos, né, o ex-presidente Bolsonaro alterou lá a reforma da Previdência e tirou a questão da idade, porque antigamente não precisava ter idade. Se você tivesse 25 anos em área de risco, você ia aposentar automaticamente. Agora não, já dificultou ainda mais. Mas com tudo isso, eles têm muita dificuldade. Então nós temos aí muitos ex-servidores ou servidores que ainda estão aí na ativa com essa dificuldade para buscar aposentadoria. Então você vê a problemática que é o saneamento no estado e também na capital, que não é diferente. Tem aqui o Eliel, ele faz parte da sua claque aqui. Ele está dizendo o seguinte: meu nome é Eliel, conheci o professor Marcelo na pousada, um ótimo homem, ele merece um cargo para ajudar um acriano, um homem muito honesto. Tem vontade de voltar para a política, política partidária? Não, por enquanto não. Então a gente está dando um tempo, né? Uma experiência boa, defendemos a democracia, temos que ter sempre as eleições, mas no momento eu não tenho pensamento de retornar. Talvez um dia a gente volte, né? Aqui o Luiz Carlos, da Vila Acre, está te perguntando o seguinte: Marcelo, o que é preciso fazer para melhorar o sistema de saneamento básico para o Acre e especificamente para Rio Branco? Bom, eu acredito que primeiro as autoridades políticas, tanto do município, capital, como do estado, tem que levar a sério a parte de saneamento, né? Porque primeiro tem que ter um plano de saneamento para o estado, como também para os municípios. Agora, recente, ficamos sabendo que teve uma discussão de um plano no município, mas sequer os urbanitários foi convidado, né? Como também a própria população. Então, primeiro tem que ter essa seriedade de querer fazer, que a gente percebe que as dificuldades eles colocam são muitas, né? E daí a população também cobrar da classe política para que tenha políticas públicas voltado para esse serviço. É um serviço de grande importância, mas que infelizmente nos últimos anos a gente percebe que a cada ano que passa a dificuldade só aumenta e o serviço só desaparece daqueles que ainda têm acesso a ele. Conversei com o Enoque Pereira outro dia aqui. O Enoque Pereira é o diretor-presidente do SAER. E ele colocou aqui ele projetou aqui um cenário até o final do ano que vem. Me parece muito ousado. E para mim é surpresa saber que vocês não participaram dessa construção. Porque ele quer, se o número, se a memória não falha, algo em torno de 60% a 70% de água, a população de Rio Branco tendo acesso à água de forma ininterrupta. Sem essa história de hoje é dia de água, amanhã não, a pessoa liga a torneira, tem água. 24 horas. 24 horas, exatamente. E aí? Bom, nós estamos na expectativa e também cobrando, né? Mas eu acho que o serviço retornou para o município, já estamos aí com quase um ano e pouco que retornou. E a gente precisaria primeiro conhecer o que foi feito nesse período, né? Isso a gente tem cobrado. Mas vocês não sabem? Infelizmente não, né? As informações não estão chegando, eu acredito também que para a população também não. Nós até sugerimos no dia 22 de março, Dia Mundial da Água, que tanto a Assembleia Legislativa como as câmaras municipais, em especial aqui em Rio Branco, pudesse ter algum instrumento que a cada 6 meses eles viessem prestar conta do que estava sendo feito e o que teria que fazer para frente.
né? Então a gente, assim, tem cobrado, mas as informações, infelizmente, não são transparentes da forma que seria. Por exemplo, nós dos urbanitários, nós nos posicionamos contrário àquele aluguel ali, o Saerb sendo colocado naquela questão ali do Mira Shopping, né? Como também o prédio da Saneac que fica ali atrás do SERB. Por quê? Porque primeiro a gente acha que é um desperdício muito grande de recursos. Nós temos espaço, que nem a gente já falou várias vezes, se você for ali na ETA da Sobral, né, do Palheiral, nós temos espaços imensos lá que estão vazios, que poderiam ser instaladas as empresas lá e dali se fazer um trabalho bem melhor, economizando. Por que também que a gente fala isso? Quando você chega, que vai ali no prédio onde está agora funcionando, a parte onde ficam os presidentes, tanto da Saneacre como também do Saeb, você vê ali uma realidade totalmente diferente do que enfrenta lá o operador de ETA, o operador de bomba. Se você for na ETA 1, que é aquela que fica no final da rua Sobral, ali lá no final, aquela mais antiga, se você for lá, é uma tristeza. Está um abandono só e o pessoal está lá 24 horas, trabalhando, buscando. Nós temos profissionais de excelência. O que falta é exatamente um planejamento, o que falta exatamente é um plano de saneamento, aí, tanto para a capital, como também para os demais municípios. O prefeito Bocalon, no seu entendimento, acerta ao reivindicar para si a política de saneamento, mas ele erra ao não compartilhar determinadas decisões com os trabalhadores. Eu resumi, não? O prefeito Bocalon, como os demais candidatos na época da eleição aí de 2020, o sindicato convidou e todos estiveram lá no sindicato para que a gente pudesse discutir a parte do saneamento e ouvir o que eles tinham em relação a isso. Eu lembro que o prefeito Bocalon, uma das coisas que ele falou, que é uma luta que a gente sempre tem colocado, é a não privatização. Mas sempre, prefeito, nós defendemos a não privatização, mas defendemos também um serviço de qualidade, um serviço que chegue à população e aquelas também que ainda não são atendidas por esse serviço. Mas nesse aspecto o Bocalon atendeu as tuas expectativas. Ele atendeu, manteve o serviço, que não foi para privatização, exatamente pelo posicionamento do prefeito Bocalon. E politicamente ele fez algumas escolhas que inclusive trouxeram alguma ranhura com outras lideranças. Ele tomou uma posição, é preciso reconhecer isso, né? Não, sim, ele tomou a posição no sentido de não privatizar. Não privatizar. Mas para nós, isso não é o suficiente. Porque não adianta também manter o serviço público, mas o serviço não chegar à população. Sem dúvida. Ou não melhorar naqueles poucos que recebe. Então, essa é a discussão que a gente faz. Prefeito, a gente precisa abrir essa discussão e ver qual é o plano de trabalho, por exemplo, que tem a atual diretoria do Saeb. Ele precisa mostrar, não só para o sindicato, mas para a classe política e principalmente para a população. Ele está dizendo que daqui até 2024 o serviço vai estar para 60%, 65% da população. Mas deve ter já um projeto e que apresente esse projeto. Esse projeto deve ser apresentado, deve ser compartilhado com os próprios servidores que estão lá dentro e que a gente possa ajudar. Porque o objetivo é esse. Mas essa questão ela tem que ser através de projeto, Não, sem dúvida. E chamar o trabalhador. Chamar o trabalhador. Há uma dificuldade de conversar com a classe trabalhadora porque há um entendimento de que vocês são sempre do contra, de que vocês estão ali para atrapalhar. É uma percepção, me parece, um pouco equivocada. Boa tarde. Eu trabalhei de 2015 a 2019 no DEPASA. Quem está falando aqui é o seu Francisco, do Manuel Julião. Não recebi metade do 13º salário, nem outro tipo de direito eu tenho direito a receber. Não, ele está perguntando, nem outro tipo de direito. Eu tenho direito a receber algo? É o que ele pergunta. Ele trabalhou de 2015 a 2019 no DEPASA. Sim, ele tem, sim. Ele precisa ir, como todos aqueles demais que não procuraram ainda hoje, a Saneacre. Se for na capital, eles têm que ir o mais rápido ali no mesmo prédio onde funcionava o DEPASA, que agora é a Saneacre, lá no Recursos Humanos, e dar entrada no requerimento, que tem lá já um documento padrão. Eles vão dar entrada e aí faz todo um procedimento. Tem que abrir também uma linha de crédito junto lá
a Secretaria da Fazenda e através daí já vai estar tendo acesso a essa indenização. Todos aqueles que saíram, né, nesse período dos últimos 5 anos, né, têm direito a receber essa indenização. Como ele está dizendo que saiu em 2019, então ele está dentro desse período, né? Então ele tem que ir o mais breve possível lá na Saneacre, no Recursos Humanos, e fazer o preenchimento lá do documento, que agora já está funcionando. Depois de uma luta danada, viu? Então pronto, senhor Francisco, a orientação do presidente dos sindicatos urbanitários. Vá até a Saneacre. Saneacre, que fica no antigo prédio do Depasa. No antigo prédio do Depasa, e vá no Departamento de Recursos Humanos e explique a sua situação e a coisa anda. Ele falou tem que ir também à Secretaria de Estado de Fazenda. Para quê? É uma espécie de conta que o senhor abre lá. O Depasa autoriza e o seu crédito é depositado na Cefaz, é isso? Exatamente, né? Vai ser processos individuais e muitos trabalhadores já tiveram, né, esse dinheiro, já chegaram na conta e tem alguns ainda que ainda estão na situação dele, que é por isso que a gente está aproveitando esse espaço, que é para divulgar e para que eles possam ir lá. E qualquer dúvida, também procura o sindicato, que há 40 anos, né, que nós estamos nessa luta aí, os sindicatos urbanitários, e a gente sempre está aí na luta em defesa dos trabalhadores. Um desses é o Eric da Silva. Ele diz o seguinte: boa tarde. Eu estou vendo o Jucá aqui no Gazeta Entrevista. O Depasa está me enrolando para pagar a indenização extraordinária, só porque eu tenho uma ação contra o Depasa. Essa ação está pendente de recurso. Minha ação não tem nada a ver com essa indenização. Me ajudem, eu preciso dessa indenização. Anuncie aí para mim. Eu sou um ex-servidor do Depasa, o Eric da Silva. Disseram que o meu pedido está com a área jurídica da Saneacre. Não sei por quê. Eu preciso receber, estou precisando. O que ele está falando aqui me parece razoável. Uma coisa é a ação que ele tem, é a arenga que ele tem com o Depasa. E a outra coisa é a indenização, né? Exatamente, essa situação, hoje mesmo, nós retornamos no SAEB, fomos questionar. Porque para nós temos o mesmo entendimento que ele está dizendo. Né? Não é porque um trabalhador, um ex-servidor entrou lá com ação judicial que ele vai ser impedido de receber essa indenização extraordinária. Nós até pedimos algum parecer jurídico por parte da Saneacre. Né? E aí, um advogado que representa um desses trabalhadores até pediu que eles pegassem uma negativa por escrito. E no momento que a gente estava lá, cobramos do Recursos Humanos, a chefe lá ficou dizendo que não era possível passar, e foi quando o presidente Vistene chegou e a gente já conversou direto com ele. E ele primeiro disse, não, pode pedir para a parte jurídica disponibilizar esse documento, porque através desse documento eles vão levar junto ao advogado da ação e eles vão ver como é que faz para poder liberar. A gente tem o mesmo entendimento que o trabalhador está dizendo, e é por isso que a gente tem cobrado. Nós vamos fazer o intervalo agora, o Jucá. Eu queria que você falasse o seguinte: eu não sei se eu o que eu vou falar aqui agora, se eu consigo ser fiel ao sentimento da maioria. Mas é o seguinte: quando o prefeito Tião Bocalon chamou para si a responsabilidade de conduzir a política de saneamento na capital, criou-se uma expectativa para quem mora no interior dizer o seguinte: bom, agora o governo do estado, mais leve, ele vai poder estar presente nos municípios de uma forma mais efetiva. E me parece, eu não sei se eu estou sendo injusto, mas me parece que não é essa a sensação que nós temos, né? Queria que você comentasse isso para que a gente saiba como é que está a movimentação, a mobilização desse trabalho no interior do estado. Tudo bem? Logo após o intervalo, vamos continuar a conversa com o presidente do Sindicato dos Urbanitários, Marcelo Jucá, aqui no Gazeta Entrevista.